pelo Campeonato Paulista, pelo Paulistão, nós tivemos, por exemplo, rodada do campeonato. E aí nós tivemos ontem os seguintes resultados. O São Paulo venceu o Bragantino por 2-1, gols do Bobadilha e do Lucas Moura. O zagueiro Gustavo Marques marcou o gol do Bragantino. E o Palmeiras goleou o Capivariano 4-0. 2 gols do Vitor Roque, um do Andrés Pereira e do Ramon Sousa. Com isso, vamos ter Palmeiras e São Paulo. Mas o autor do gol do Bragantino foi, no mínimo, infeliz com o que ele disse ontem. Após a partida, ele fez declarações machistas contra a árbitra Daiane Muniz. Em entrevista à TNT, ele criticou a Federação Paulista por escalar uma mulher para apitar o jogo. Ele afirmou que, abre aspas, não adianta jogar contra São Paulo, Palmeiras e Corinthians e colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho, fecha aspas. Disse ainda que a árbitra acabou com o jogo do Bragantino e que a federação deveria olhar para jogos grandes e não colocar uma mulher. Os jogadores do Bragantino reclamaram de um possível pênalti nos minutos finais, não marcado pela arbitragem. Após a repercussão negativa, o Gustavo Marques voltou à zona mista para se retratar, pediu desculpas publicamente a todas as mulheres e afirmou que falou de cabeça quente. Disse que procurou a árbitra Daiane Muniz para pedir perdão pessoalmente, que ela aceitou as desculpas, mas alertou sobre a gravidade da declaração. Zagueiro reconheceu o erro e afirmou que não deveria ter feito aquele comentário. A Federação Paulista de Futebol divulgou uma nota oficial classificando a declaração como machista, preconceituosa e incompatível com os valores do futebol. Afirmou que é inaceitável questionar a capacidade de um árbitro com base em gênero e destacou que tem orgulho de contar com 36 árbitras e assistentes em seu quadro e reforçou o total apoio a Daiane Muniz. Por fim, informou que vai encaminhar o caso à Justiça Desportiva para as providências cabíveis. Eu gostaria de ouvir você, Natália, que além de tudo é mulher do esporte, diante de uma declaração. Eu vou classificar, o mínimo que eu vou falar foi infeliz, viu, Nath? Eu classificaria, além de infeliz, como inaceitável, viu, Romano? Até peço desculpas se me alongar um pouco, mas acho que a gente precisa conversar sobre isso, porque me assustou a forma como ele falou tão abertamente, né? Sendo gravado, depois de um jogo ali, ainda que de cabeça quente, mas como se sentiu autorizado, legitimado, né? Com a razão de ir ali e proferir uma fala tão preconceituosa. Acho que a gente tem que pontuar aqui algumas coisas. Primeiro, a Daiane Muniz é talvez hoje uma das melhores árbitras que a gente tem no nosso país, e eu não estou falando entre as mulheres, não, eu estou falando dentre todo o quadro de arbitragem. Daiane vem fazendo jogos muito consistentes pelo Campeonato Paulista, é uma árbitra de patente FIFA, não é uma árbitra qualquer. Ela foi desrespeitada durante todo o jogo, jogadores partindo para cima dela e ela de maneira muito firme, muito respeitosa, conduzindo a partida. Não achei que nenhuma atitude que ela tomou durante o jogo tenha influenciado no resultado, e ainda que ela tivesse errado, não dá o direito de ninguém de dizer que ela não poderia estar ali, que ela não tem capacidade de estar ali, ou que aquele ambiente não é um ambiente para mulher. Até porque nós estamos inseridos num ambiente do futebol com muitos erros de arbitragem, né? Homens árbitros erram rodada após rodada, e eu nunca vi nenhum jogador de futebol dar entrevista depois do jogo falando que árbitro não é coisa de homem, a arbitragem não é coisa para homem, como ele fez ontem dizendo que a arbitragem não é coisa para mulher. E aí, por que eu acho que a gente tem que levar essa discussão para além do campo? Porque a naturalidade com que ele critica, a naturalidade com que ele tem a fala, o comportamento preconceituoso, em dizer, tem que rever, não pode botar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho, mostra como existe na nossa sociedade esse preconceito que está enraizado, que dá aos homens o direito de nos subjugar, de nos desrespeitar, sabe? De cometer atitudes preconceituosas em diferentes ambientes, em diferentes situações, sem qualquer constrangimento, sem qualquer medo de punição,
sabe? Falam com uma naturalidade como se fosse legítimo, como se tivessem razão. E é esse tipo de comportamento, é esse tipo de fala, são essas atitudes que já estão tão enraizadas na nossa sociedade que levam a diversos casos de violência contra a mulher. O que a Daiane sofreu ontem com essa fala do zagueiro do Bragantino é um tipo de violência, né? Mas existem tantos outros casos de violência contra a mulher que partem desse tipo de princípio, desse tipo de pensamento, de que a mulher é inferior, de que a mulher tem que ser subjugada, de que a mulher não tem capacidade para estar em qualquer lugar, que nós somos inferiores aos homens. É esse tipo de pensamento, de comportamento que leva o marido a assassinar a esposa quando ela pede o divórcio, que parece autorizar um homem a estuprar uma mulher quando vê ela de short na rua, porque é uma sensação de superioridade, de domínio e de permissividade para fazer qualquer coisa. Então, que bom que ele pediu desculpa, é o mínimo. A fala dele chega a ser tosca, né? Quando ele fala, eu tenho esposa, eu respeito as mulheres, meu amigo, se você tem esposa, se você tem cunhada, se você tem irmã, não me interessa. Me interessa você ser respeitoso dentro do seu ambiente de trabalho com uma colega de profissão, uma pessoa que está inserida no ambiente do jogo, uma profissional que está ali exercendo o seu trabalho da melhor forma possível. E parece que é uma realidade muito distante, Romano, mas está sempre perto da gente. Na semana passada, no sábado de carnaval, eu comentei o jogo Cruzeiro e o RT. E eu recebi uma mensagem de uma mulher, não sei se de fato uma mulher ou se é um homem covardemente escondido atrás de um nome de usuário de uma mulher, mas eu recebi uma mensagem no chat do YouTube falando assim, é um absurdo que a Itatiaia coloque uma mulher para comentar a última rodada do estadual com jogos decisivos para decidir quem serão os semifinalistas. Meu marido e meu filho sempre falaram que é muito ruim. Agora sou obrigada a concordar. O nível da rádio caiu muito. Então são essas pessoas que acham que eu não posso estar aqui, que a Daiane não pode estar lá apitando o jogo, que a mulher é de posse do homem, que ela não pode pedir o divórcio, que ela não pode terminar um relacionamento, que ela não pode sair na rua com a roupa que ela quiser, a escolha livre dela, assim como qualquer homem faz. É esse tipo de comportamento que a gente tem que discutir, é esse tipo de mensagem que a gente tem que rechaçar, porque são esses comportamentos, essas atitudes que levam até a casos mais extremos, como citei aqui. Fiquei profundamente chateada de ver a Daiane ser atacada daquela forma, porque, repito, ela é uma das melhores profissionais da arbitragem que nós temos hoje, faz jogos com muita consistência, com muita firmeza, é muito respeitosa dentro do campo com os atletas, e o mínimo que ela pode pedir é que isso tenha uma reciprocidade daqueles que estão ali. E lembrando, hein, ele falou na entrevista, em rede nacional, enfim, uma repercussão gigantesca, e aquilo ali pode estar sendo tomado de exemplo por tantos outros, né? E que quem achou bonito, bateu palma, achou que ele tem razão, saibam que a gente não vai parar de trabalhar no futebol como jogadora, como comentarista, como repórter, como árbitra, como gandula, como a locutora do estádio, como uma segurança que está ali perto do campo. Nós não vamos nos retirar desse ambiente. Então, ou essas pessoas aceitam que a gente tem capacidade para estar ali, ou cada vez mais nós vamos ver machistas, pessoas preconceituosas sendo rechaçadas como o zagueiro do Bragantino foi, viu, Romano? É verdade. E ele é revelado pelo América, o Gustavo Marques, ele é chamado de Gustavão. E aí, eu quero aqui enaltecer a atitude do Bragantino, do Red Bull Bragantino. Porque o Bragantino, ele foi até o vestiário e levou ele até o vestiário da árbitra para pedir desculpas. O Bragantino, ele postou uma nota oficial nas redes sociais pedindo desculpa às mulheres, principalmente a árbitra Daiane Muniz, comunicando que o clube não compactua e repudia a fala machista do zagueiro Gustavo Marques após a partida. E um detalhe, a informação é de que o Bragantino vai estudar nos próximos dias uma punição ao Gustavo Marques. Isso sim é atitude de clube sério. É atitude de clube sério. Porque na semana passada, a equipe da Itatiaia, que estava transmitindo para Montes Claros, ela quase foi agredida tendo uma mulher na bancada. Uma mulher estava trabalhando na equipe da Itatiaia na arquibancada, quase foi agredida.
foi uma coisa pública e os pedidos de desculpas que não chegaram à equipe da Itatiaia no privado. O posicionamento só aconteceu, e eu quero agradecer aqui a diretoria do Norte Esporte, que publicou uma nota oficial repudiando o que aconteceu com a equipe da Itatiaia. Quero agradecer aqui aos inúmeros colegas de profissão que publicamente ou particularmente entraram em contato se solidarizando. E também a torcedores e conselheiros do América que solidarizaram com o que aconteceu. Então, eu quero agradecer essas pessoas. Muito obrigado.